Era uma noite úmida e pesada, e a lua, encoberta por nuvens densas, parecia se esconder de algo terrível. Afonso dirigia por uma estrada sinuosa e deserta, cercada por árvores altas, que se fechavam como paredes, engolindo qualquer luz que ousasse atravessar. O cansaço pesava sobre seus ombros como um manto invisível, e seus olhos piscavam com dificuldade enquanto o rádio sussurrava uma melodia abafada. De repente, um som seco ecoou. O carro perdeu estabilidade e Afonso foi forçado a encostar. "Droga!", murmurou saindo para verificar. O pneu traseiro estava completamente murcho. Ele suspirou, olhando ao redor. Não havia sinal de vida, apenas a escuridão esmagadora que parecia pulsar ao seu redor. Afonso abriu o porta-malas, pegou o estepe e o macaco e se agachou ao lado do carro. Enquanto trabalhava, um som peculiar chegou aos seus ouvidos. Era sutil, como passos leves sobre folhas secas, mas ali, naquela noite abafada, não havia vento e tampouco folhas no asfalto. Ele parou por um instante, os sentidos aguçados pelo temor, mas o silêncio era ensurdecedor. Voltando ao trabalho, tentou ignorar o calafrio que subia por sua espinha. De repente, um farfalhar mais próximo o fez se levantar de um salto. Seus olhos vasculharam a escuridão. "Tem alguém aí?", ele perguntou, a voz embargada. Nenhuma resposta. Mas então ele viu 2 luzes fracas, como olhos, brilhando entre as árvores. Estavam longe, mas pareciam fixadas nele. "Deve ser um animal", tentou se convencer. Voltou ao pneu, mas os olhos permaneciam ali, imóveis. Seu coração martelava como se quisesse sair do peito. Pouco depois, o farfalhar voltou, agora mais alto, e parecia se aproximar. Afonso girou bruscamente para olhar e viu algo emergir das sombras. Era uma figura alta, esguia e disforme, com braços anormalmente longos e pernas que pareciam curvadas em ângulos errados. A pele era pálida, quase translúcida, e o rosto não tinha rosto, apenas uma superfície lisa onde deveriam estar olhos, nariz e boca. A criatura parou na beira da estrada, a poucos metros de Afonso, como se estudasse sua presa. Um som rouco e gutural escapou dela, algo entre um rosnado e uma risada. Afonso congelou. Tudo dentro dele gritava para correr, mas suas pernas estavam presas ao chão como raízes. Subitamente, a criatura avançou, movendo-se de forma errática e rápida, como se a gravidade não a afetasse. Afonso soltou um grito, jogou o macaco no chão e correu para dentro do carro. Trancou as portas e tentou ligar o motor, mas nada acontecia. Apenas o som seco da ignição falhando. O pânico tomou conta enquanto a criatura rodeava o carro, seus movimentos deixando um rastro fantasmagórico nas janelas embaçadas. Em um momento de desespero, Afonso pegou o celular para ligar para a emergência, mas não havia sinal. A criatura parou diante do para-brisa e, mesmo sem olhos, ele sabia que estava sendo encarado. De repente, o vidro trincou com um estalo assustador e a criatura começou a arranhá-lo com unhas finas e longas como navalhas. Afonso gritou, inclinando-se para o banco de trás, buscando algo para se defender. Encontrou apenas uma chave de roda. Antes que pudesse reagir, o vidro estilhaçou e uma mão fria como gelo agarrou seu braço. Afonso golpeou cegamente com a chave de roda, acertando a criatura, que recuou com um guincho agudo. Ele aproveitou o momento para sair do carro e correr pela estrada, deixando tudo para trás. Correndo como nunca, Afonso ouviu os passos desumanos se aproximando. As árvores ao redor pareciam se fechar ainda mais, e o ar se tornava mais denso a cada segundo. Quando estava prestes a desabar, avistou uma luz fraca ao longe, uma casa isolada.
Ele correu para ela, batendo desesperadamente na porta. Um homem idoso abriu, segurando uma espingarda. Antes que Afonso pudesse explicar, a criatura surgiu, parada ao longe como se esperasse. O velho estreitou os olhos e puxou Afonso para dentro, trancando a porta com uma chave pesada. "Você a atraiu", murmurou o velho. "Ela não vai embora agora, não sem levar algo." Naquela noite, a criatura rodeou a casa, batendo nas janelas e sussurrando sons indecifráveis. O velho revelou que aquilo era uma lenda local, um ser que caçava os perdidos na escuridão. Enquanto Afonso tentava processar o que havia ouvido, o idoso lhe entregou um frasco com um líquido espesso e vermelho. "Essa é a única coisa que pode afastá-la, mas o preço é alto. Você tem que escolher sua vida ou a dela." Afonso hesitou, mas o som da criatura quebrando as trancas das janelas o fez decidir. Ele bebeu o líquido sem pensar 2 vezes. Uma dor lancinante percorreu seu corpo, enquanto sua visão escurecia. Quando Afonso despertou, estava de volta ao carro, estacionado na mesma estrada. O pneu furado já estava consertado e não havia sinal da criatura ou da casa. Ele suspirou aliviado, mas algo parecia errado. Sua pele estava pálida e fria, e ao olhar para o retrovisor, percebeu que seu rosto estava liso, sem traços, exatamente como o da criatura que o havia caçado. Ele agora entendia. A criatura não desaparecia. Ela precisava de um sucessor. E naquela noite, Afonso havia se tornado parte da lenda, que aterrorizaria outros perdidos na escuridão.